Acho que eu já estou um pouco conectada, então, algumas semanas, boa noite, então, algumas semanas que nós estivemos aí dando uma folga para as lives, né? Retornando agora sobre autoconhecimento, né? Nós vamos aí hoje entender um pouco mais de nós mesmos através de uma grande personagem da mitologia grega. E eu começo assim perguntando, né, se você aí que está entrando na live ou que vai ver posteriormente é uma pessoa imparcial, gosta de analisar os fatos antes de fazer qualquer julgamento ou crítica, né? Você tem uma mente mais racional ou uma mente mais emotiva? É, você gosta de estabelecer estratégias para construir os caminhos para atingir os seus objetivos, né? Bom, uma dessas características, se você tem muito desta personagem que nós vamos tratar hoje aqui, que é uma grande personalidade do Olimpo, uma deusa que foi assim muito bem interpretada nas suas características e que nós seres humanos trazemos um pouco desse arquétipo para nós, né? Na nossa personalidade, em muitos momentos da nossa vida. Algumas coisas nós temos, né, em comum, outras nem tanto. Enfim, somos todos diferentes e ao mesmo tempo iguais em muitas situações, né? Então, boa tarde a todos. Meu nome é Karina Linhares, sou terapeuta holística, especialista na terapia do gráfico da vida e também, entre outras coisas, biomagnetista. A gente vai então entrar hoje, né, nessa parte 10, na realidade. Nós já estamos entrando no personagem número 9 dessa mitologia. Então, desde o primeiro personagem até agora, o quanto nós podemos entender se nós entendermos o que cada um desses personagens tem em nós, na nossa forma de ser, na nossa forma de agir, na nossa forma de interagir, na nossa forma de nos relacionarmos, né? Então, é nesse aspecto que essas lives e essa sequência de personagens da mitologia grega, muito superficialmente falando de cada um em certos aspectos da história e tudo mais, da filosofia, mas entrando aqui no que nós podemos realmente entender de nós mesmos através desses personagens. O quanto nós podemos melhorar através do autoconhecimento a nossa forma de agir, de nos relacionar, seja nos relacionamentos pessoais, nos relacionamentos com a família, nos relacionamentos no trabalho, enfim, na nossa forma de ver o mundo também, né? Então, a deusa de hoje que nós vamos falar é a deusa Atenas e como ela se relaciona com certos aspectos da nossa personalidade, né? Como vocês têm acompanhado, então, cada um desses personagens, até aqueles aqui apresentados, vem mostrando um pouco da nossa jornada na experiência terrena. E vimos que na dualidade da vida temos as nossas escolhas, temos o nosso livre-arbítrio e nós colhemos aquilo que plantamos, né? Não tem uma física que fale diferente disso, né? É uma das leis físicas, uma das leis universais. Então, nós somos capazes, sim, de usar o nosso livre-arbítrio e, com ele, entendermos também a lei do retorno, a lei do karma, né?
tudo o que nós fazemos, as nossas escolhas, vão definindo e traçando os rumos da nossa história de vida, da nossa jornada de vida, né? Então, isso tudo é muito importante que nós possamos estabelecer, né? Nós vamos sim aprendendo com esses personagens, né? E às vezes a gente descobre coisas que nós nem imaginávamos na realidade, né? É parte do nosso desenvolvimento, é parte da nossa forma de interagir com o mundo, né? Então, independentemente da crença que você possa ter, dos seus paradigmas, independentemente da sua religião ou da sua visão político-social, é, tudo isso faz de nós ser humanos, né? É a nossa forma de ser e de viver e de interagir com esse mundo aqui, né? E com os desafios que esse mundo oferece. Então, com as nossas virtudes, os nossos defeitos, mas acima de tudo buscando sermos mais conscientes, mais perceptivos, mais abertos e direcionando aos nossos propósitos de vida, né? Então eu vou hoje sim apresentar essa personagem que é a deusa Atena e eu tenho aqui aquelas cartinhas, né? E que é na realidade feita por uma artista que ela se chama Tricia New. Então, ela fez o desenho, né, a interpretação artística. Eu vou pondo aqui porque eu estou com 3 câmeras diferentes. Tá vendo? É muito interessante. Depois eu coloco a foto também, porque a gente pode visualizar aqui nesse trabalho artístico, né, nessa interpretação da deusa da mitologia grega, né, Atena. é, Ela está sentada num trono onde o chão ele é todo quadriculado, né, com todo certinho, né, vamos dizer assim. Ele tem um padrão, né, preto, branco, e isso significa a capacidade da nossa mente de integrar a luz com a escuridão, de uma maneira ordeira e coerente. Então, nós todos temos é, a luz e a escuridão, né? Todo ser tem a luz e a escuridão. Tem um ditado muito legal, antigo, que fala, né? Nós somos o lobo que alimentamos, né? Então a gente pode aumentar a nossa luz à medida que nós alimentamos de coisas mais positivas, e nós podemos também, através das coisas mais negativas, destrutivas, alimentar o nosso lado mais obscuro, né? Então, esse é o grande desafio da nossa evolução também, né? Qual é o lado que nós vamos alimentar mais? E isso está bem claro também, porque Atenas, ela é uma figura que traz muita integridade, ela traz para o ser humano é, características muito nobres até, né? Apesar dela ser uma guerreira, a gente pensa, ela é guerreira sanguinária, né? Mas não, não é nada disso. Na realidade, Atenas, ela é uma guerreira, sim, mas ela, ao contrário do mito que a gente falou na live, que eu falei na live anterior, do deus Ares, né? Que é aquele sanguinário, obcecado pela guerra e pelo poder. Atenas não, ela traz uma certa delicadeza até, uma certa estratégia, né? Uma forma de usar, às vezes, da necessidade da guerra para se proteger. Então, é bem diferente os valores, né? Mas é assim, né? E a coruja que ela traz no ombro, né? Reflete essa clareza dela, essa visão, porque a coruja ela caça no escuro, né? As presas dela. Então essa clarividência, essa força, esse poder que vem dessa deusa, nós encontramos em nós em muitas situações da vida, né? Muitas dos nossos desafios, quando a gente precisa usar mais de estratégia do que da impulsividade, muitas vezes, né? Isso é muito interessante a gente entender os aspectos dessa deusa, né? E dizem que ela foi uma das primeiras a utilizar
o julgamento em forma de júri, né? Ela tem essa capacidade de pesar as coisas, é por isso que também tem a balança aqui na mão dela, né? Depois eu coloco a foto, vai ficar no YouTube também, e aí para quem quiser depois ver, né? Então, ela trata das coisas relacionadas à justiça de uma forma imparcial, sem julgamento que seja direcionado, né? E seria muito bom nos dias de hoje se a gente visse as pessoas assim olharem dessa maneira, né? Porque a gente já julga, já faz a sentença, né? A partir de uma crítica, às vezes nem muito positiva, né? Então, é muito interessante a gente olhar para dentro de nós e encontrar as características, a sabedoria dessa deusa, né? Da mitologia grega, né? Então, ela realmente integra a luz e a escuridão de uma maneira neutra, né? Quisera todos os homens da justiça usar dessa neutralidade, dessa imparcialidade, para poderem assim atuar mais a favor da sociedade humana, né? Então, só um pouquinho da história. Atena, ela era filha de Zeus e Metis, né? A deusa da sabedoria. E numa dessas, né, dessas interpretações gregas, vamos dizer assim, um outro personagem, Urano, certa vez previu e disse a Zeus que se ele tivesse filhos com a primeira esposa, essa criança seria muito mais poderosa que ele, né? Então, como tudo na mitologia grega é um pouco de tragédia, né, e de coisas impossíveis, Zeu engoliu Metis antes de que ela desse à luz a criança. Mas logo após, ele ficou muito arrependido, atormentado, e uma dor de cabeça que ele tinha que estava levando ele à loucura, né? E ele pediu para Hephaestus, né, curá-lo, que era um dos médicos gregos, né? Então ele dividiu a cabeça dos Zeus com uma lâmina, né, uma lâmina de bronze, e retirou de lá a triunfante deusa Atena, já vestida, travestida nesses trajes guerreiros, né, que ela tem, uma vestimenta de guerra, e ela foi imediatamente adorada por todos, inclusive Zeus tinha uma adoração e uma, vamos dizer assim, preferência até por essa deusa, pelas características dela, né? Ela realmente sabia conquistar as pessoas, mas ao mesmo tempo sem aquele envolvimento, como a gente viu em algumas lives anteriores, de sentimentos mais instintivos, amorosos e coisas assim, né? Ela causou muitos ciúmes entre os outros filhos, né? Entre as outras deusas, mas enfim, ela tinha lá suas estratégias para até dentro dessa sociedade, né, se fazer sábia, neutra, se fazer contida até nos seus impulsos, nas suas emoções, né? E isso a gente encontra muito em nós, como eu falei, em determinadas situações da vida, né? Então, ela tinha esses princípios de preservação da verdade e do não derramamento de sangue, né? Por isso que ela era uma grande estrategista, ela tinha, como eu falei, né, um pouco da personalidade, da força do deus Ares, que é realmente o deus da guerra, né? Mas ela era capaz de usar de muita diplomacia, de muita lógica. Então, tinha um poder de convencimento através disso, né? Porque ela tinha clareza, percepção, né? E nesse sentido, ela se tornou, assim, vamos dizer, protetora de muitos heróis da mitologia grega, né? É, como, por exemplo, Perseus, Odisseus, e entre outros aí que a gente vai, vai depois falar sobre eles, né?
mas ela sempre usava, sim, da sua inteligência, da sua visão e do seu planejamento, em qualquer circunstância, né? Na parte pessoal, na parte social, né? E mesmo na parte da guerra, né? A Atena, ela foi também uma grande exceção na sociedade do Olimpo, como a gente viu já desde das primeiras características até do ser humano, né? Mais, mais sensual, mais no sentido amoroso, mais de relacionamentos, né? Ela teve uma certa contenção, uma certa castidade até, né? Porque ela realmente se dedicava aos valores humanos e ela deixou certas partes assim de se relacionar, né, emocionalmente um pouco de lado. Mas ela deixou grandes legados também para a humanidade, né? Que foram a arte de domar os cavalos, né? De treinar os cavalos, de adoçar, de amansar, né? A arte de fazer bordados, a arte mesmo, a parte artesanal, né? Manual, onde você coloca as suas emoções, a sua pureza, toda aquela sua tudo aquilo que está dentro de você e você coloca naquela arte, né? Isso a gente trouxe também dessa deusa Atena, né? E ela foi uma deusa, vamos dizer assim, muito civilizada, né? Vamos dizer assim. Ela só mesmo se tornava guerreira quando era necessário proteger uma civilização que era por si só pacífica, né? De certa maneira. Então, nós mulheres temos muito isso também, né? A gente vira, às vezes, uma leoa, né? Para proteger os filhos. É, nessa parte, quando a gente é capaz de virar uma leoa, mas contendo a nossa impulsividade, montando uma estratégia, entendendo realmente o que está acontecendo, né? O que está levando aquele problema. Aí sim nós usamos a diplomacia e usamos essas características mais de Atenas, né? E se a gente não usa, se a gente parte assim para, vamos dizer assim, montar um barraco, né? A gente já para e pensa, visualiza a deusa Atena, se contém, usa de estratégia, a gente tem melhores resultados, né? Menos agressividade a gente coloca para fora, né? Porque nós temos, e hoje eu acho que essas características do ser humano a gente está vendo muito, principalmente relacionado à parte social, política, né? As pessoas estão inflamadas. Então você já vê certas características de agressividade sem a menor necessidade, né? Se a gente pudesse usar, como eu falei, as características de Atenas, né? Seria muito melhor para a sociedade, né? Porque muitas vezes a gente extrapolando, né? Colocando as nossas emoções e a impulsividade acima de qualquer coisa, o nosso poder de julgamento com imparcialidade fica comprometido, né? Então, são coisas para a gente aprendendo a dominar, né? Esse domar do cavalo, né? Essas técnicas que ela deixou para a sociedade humana, né? Atena, também é para que nós possamos domar esse nosso cavalo selvagem, né? Interior, porque a partir dessa pureza, dessa neutralidade, nós podemos ter uma visão mais clara, mais tomar decisões mais pacíficas, né? Sem a necessidade. Apesar dela ser uma guerreira, ela só usava mesmo da necessidade de proteção para que ela usasse esses dons mais da guerra, né? Então foi uma grande deusa mesmo, uma das personagens mais fortes da mitologia grega, que a gente pode tirar muita coisa dela, né? Daria para eu ficar falando aqui muito tempo, né? Mas para a gente pelo menos olhar um pouquinho para nós, olhar um pouquinho para o que está ao nosso redor
e ver o quanto a gente pode, a partir do nosso autoconhecimento, entendermos um pouco de nós, é, melhorarmos, né? Que eu acho que é o objetivo da gente estar aqui nessa vida, né? Então, num nível mais interno, a Atenas, a deusa da justiça, ela é a imagem da nossa faculdade de refletir nos julgamentos com racionalidade e imparcialidade. Acho que esse é o refrão, né? O grande tchan, o grande ensinamento que ela pode deixar para nós, né? E para os gregos, essa é uma faculdade que eles consideram divina. É por isso que ela era tão adorada também entre eles, né? Porque isso é o que diferencia nós, né, os seres humanos, das bestas, né? Dos seres irracionais, né? E Atena, ela julga mesmo sem base em sentimentos pessoais, né? E ela é muito mesmo objetiva na sua imparcialidade, né? Analisando os fatos, como eu disse no começo da live, né? Ela tem princípios éticos, ela lidera esses valores até o fim. Né? Não é que ela muda de acordo com a TPM dela, não. Ela segue aqueles princípios até o fim. É o que ela mostra de mais forte na personalidade, né? E ela lutava, assim, por princípios e valores e não por paixões ou impulsos, que era muito característico daquela época, né? Então, essa pureza, a castidade dela, na realidade, é só um símbolo, né, para essa lição que ela deixa para os seres humanos, que nem sempre nós somos influenciados ou podemos ser influenciados pelos nossos desejos, né? Pelos nossos instintos, pela nossa impulsividade, né? A gente consegue manter tudo isso sob controle, vamos dizer assim. E ela deixa esse legado para nós entendermos é, a moralidade, né? São lições de moral necessárias para a sociedade, né? E não falsa moralidade, né? Mas a pureza da sua função, né? O conhecimento daquilo que é de melhor em nós, que nós dividimos com essa sociedade, né? Então, assim é que o ser humano, a partir dessa personagem, é a primeira, são 4 personagens que ajudam a gente a entender os valores e princípios morais, né? Se a gente for acompanhar desde o primeiro personagem, Dionísio, né, que foi há um tempo atrás, ele vai adquirindo formas na sua personalidade, né? E a partir dessa personagem Atena é que os valores morais começam a ser mostrados para o ser humano. E assim na jornada de Dionísio, que é a jornada de todos nós, quando a gente inicia esse nosso processo. E esse início, nós temos vários inícios, né? Ou reinícios, né? A gente não completa um ciclo e termina esse ciclo. Não, às vezes em um dia a gente vive todos os ciclos, né? Do 1 ao 9, né? Que a gente vai ver depois. Mas assim, a gente está sempre recomeçando, sempre aperfeiçoando o nosso computador interno, né? É igual o nosso celular, é igual qualquer outro aparelho eletrônico que a gente tem na sociedade atual. Eles vão fazendo um upgrade e assim somos nós também. A cada novo ciclo, nós temos aí um upgrade, ou pelo menos deveríamos ter, né? Mas eu acredito muito na evolução, eu não acredito na involução, né? Às vezes a gente demora mais para processar certas coisas, mas é do ser humano descobrir, né? Despertar as coisas, né? E é isso que a gente espera que cada vez mais o ser humano possa fazer, né? Então, a partir daqui, um senso moral, princípios e valores, ética, lógica, diplomacia e imparcialidade, né? Quando às vezes nós atacamos A ou B, né, nós nos colocamos como certos acima de tudo, sem a capacidade, muitas vezes, de analisarmos os nossos opostos,
né? Ou os nossos opositores, ou aquelas pessoas que pensam diferente, ou as sociedades ou as religiões que são diferentes dos nossos próprios paradigmas, né? Então, nós vamos, quando desenvolvemos as características de Atena, nós ficamos mais tolerantes. Nós ficamos mais tolerantes, com mais clareza para analisarmos os dois lados e tirarmos o melhor de cada um. E aprendermos também com o pior que cada um dos lados possa ter, né? Porque certo e errado, na realidade, depende também do observador, né? Mas os princípios morais e éticos, eles são muito bem determinados, né? A gente não modifica valores éticos, eles estão acima da nossa crença, dos nossos paradigmas, da nossa religião, eles têm um senso comum para que a sociedade viva integrada no bem comum, né? Seria mais ou menos isso. Então, a gente deixa um pouco de lado o nosso lado mais animal, mais bruto, mais, sei lá, mas mesmo assim, ignorante, vamos falar assim, da nossa realidade, né? E Atenas, ela trouxe também para nós, em termos de discernimento, né? Na forma como nós nos relacionamos, exatamente nesses momentos de conflitos e de diferenças. Porque é aí que nós vamos ver o quanto está desenvolvido em nós essas características, né? Se nós não somos desafiados, nós não vamos entender na realidade quem somos ou até que ponto a gente pode é, ter controle das nossas ações, usar a nossa mente consciente. Que eu sempre falo, até um pouco mais na terapia do gráfico da vida, né? 90% ou até um pouco mais do nosso dia, nós não usamos a nossa consciência, nós não agimos conscientemente. Parece incrível, né? Mas é a realidade, é como a nossa mente funciona. Na realidade, 90% do nosso dia, o nosso subconsciente está ali falando o que a gente vai fazer e a gente nem tem consciência realmente de tudo que a gente está fazendo, de tudo que a gente está pensando. Então, quanto mais o ser humano vai se direcionando para essa consciência, vai despertando, é isso que às vezes a gente vê em coisas religiosas ou esotéricas, ou mesmo psicológicas, sociais que for, que vamos ampliar a nossa consciência, né? É isso que significa. Significa nós termos consciência do que somos e usarmos de forma consciente as ferramentas que vão levar a gente realmente a entender a nossa forma de nos relacionar com o mundo, nos relacionarmos com o outro, né? Quantas coisas nós aprendemos nos relacionando com os outros? Não tem outra forma da gente aprender. Os maiores desafios vêm o quê? Ou vem já da família, relação pais e filhos, relação com seus irmãos, relação com os amiguinhos, relação com o trabalho, com os colegas de trabalho. Não existe desenvolvimento humano sem um relacionamento que permita você entender, analisar e conviver com as pessoas da forma mais harmônica possível, né? Então, existem muitos desafios, como a gente viu nas lives anteriores, que vão direcionando, né? Muitas coisas materiais, muitas coisas de amores, de triângulos amorosos, de aspectos da religiosidade de cada um, né? Tudo isso lança desafios, mas no fundo nós somos todos uma única essência, né? A essência de sermos humanos, de ser humano, né? Acho que tem uma live sobre ser humano em algum canto aí no YouTube que eu fiz um tempo atrás, né? Mas vamos então convivendo aí com essa lição, né? E a lição realmente que fica
É para que também nós possamos, nos momentos de que nós somos desafiados a fazer escolhas, a tomar decisões, né, que nós tenhamos equilíbrio e imparcialidade, né? A espada, na realidade, que Atenas tem na mão, né? E depois vocês podem observar melhor na figura, né? Ela corta para os dois lados, a lâmina corta para os dois lados, né? Nos ensinando que em certas esferas da vida as escolhas podem ser muitas vezes um tanto quanto idealistas ou destrutivas no que concerne ao relacionamento pessoal. Às vezes a espada também pode cortar os corações com a sua verdade, né? Quantas vezes a gente às vezes se depara em falar a verdade na cara da pessoa, né? É a espada de Atena ali falando a verdade, né? Mas aquela verdade ela machuca, às vezes ela é inapropriada para aquela situação, né? E depois a gente fala, ups, né? Saiu sem querer, foi, mas é verdade, né? A pessoa precisa ver, precisa abrir os olhos, tal. Atena, ela também pode significar isso, né? Ela tem esse lado dela um pouco assim direto demais, né? Às vezes a gente ser direto demais machuca, né? Principalmente as pessoas que têm mais sensibilidade, né? Então a gente tem que olhar para dentro de nós e entender isso também, né? E é o que eu falei, acompanhando essa jornada do Dionísio até chegar nos ensinamentos que Atenas dá para ele, né? É, ela tem uma certa pureza no templo que ela criou, né? No templo de Olimpos, vamos dizer assim, né? Os seus aprendizados vão ficando aqui para que nas próximas lives nós vamos ter 3 personagens que nós vamos completar aí com ela, né? São 4 personagens que dão as lições de moral aos seres humanos. Esses 4 personagens que é Atenas, que eu já falei hoje, né? Depois tem a deusa Íris, o guerreiro Hércules e o deus Cronos. São esses 4 que trazem as lições de moral para o ser humano. Então a gente vai falar nessas próximas lives sobre isso e o quanto é importante nós realmente estabelecermos valores para que aquela sociedade possa sobreviver. Né? Uma sociedade sem valores, sem princípios, uma família sem valores, sem princípios, né? Uma associação sem valores e princípios, ela tende a se desmanchar como um castelo de areia. Né? Um relacionamento também sem valores e princípios. Né? Então, o quanto é importante para o ser humano na escalada da evolução, né? É muito importante a gente entender isso e eu espero que a gente possa ir falando aí nas próximas lives sobre isso, né? Eu acho que hoje já tem bastante coisas para a gente pensar, refletir. Agradeço aí a presença de vocês. Eu não fico muito olhando aqui, agora eu dou um oizinho, mas quem está, porque a maioria das pessoas vem depois, né, no YouTube, mas vai ficar no Facebook, no Instagram, no YouTube também, para quem não se inscreveu, quiser rever as lives anteriores, elas estão todas lá. Também o meu trabalho com o gráfico da vida, né, que muito desse conhecimento, desse autoconhecimento é aplicado nessa técnica, né, nesse trabalho que ajuda muito as pessoas a se entenderem, a entenderem de onde vêm essas gravações que estão aí todas na nossa mente, né? Então, fica aqui a minha gratidão, o meu boa noite aí para vocês, boa noite, boa tarde, né? Tem gente de outros países que é o horário diferente do Brasil ou aqui do Canadá, né? E eu mando um pouquinho da neve para quem não está aqui. Hoje a gente está tendo um snowstorm aqui em London, né? Onde eu moro, em Ontário. É London, mas é no Canadá, não é na Inglaterra, né? E fico aqui à disposição. Quem quiser fazer perguntas, pode me contatar através das redes sociais. Vocês têm aí
tem o meu WhatsApp, o Facebook, o Instagram, enfim. Estou à disposição para quem também quiser comentar alguma experiência que tenha, que a live possa ter ajudado ou despertado, né? Às vezes as pessoas me falam, puxa, eu ouvi a live no momento que eu estava precisando ouvir certas coisas, né? E eu acho que esse que é o objetivo mesmo, a gente poder ir crescendo junto, entendendo quem nós somos, né? E esses personagens gregos têm muito, muito para ensinar para nós, né? Então, boa noite aí, pessoal. Vou me desconectando. Uma noite feliz aí para todos, tá? Um abraço no coração de cada um que está me vendo, né? Nesse momento ou em qualquer momento que a gente está aqui conectado. Um abraço, então, pessoal. Tchau, tchau. Vamos desconectando. Vamos desconectando. Até mais, pessoal. Até a próxima live, hein? Vamos saber aí sobre os outros personagens. É muito importante esses 4 personagens sobre a moral, os princípios e valores do ser humano. Até a próxima, pessoal.